Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades. Hoje nós vamos fazer a correção das páginas 27 e 28. Na segunda questão, o enunciado diz: preencha o valor dos juros simples e do montante em cada um dos itens e depois responda a questão. Então, a gente tem que achar na questão o valor dos juros e do montante. Aqui já está com a resposta, mas ele fornece no exercício o capital, a taxa e o tempo. A gente primeiro tem que verificar se a taxa e o tempo estão vinculados. O que isso quer dizer? Aqui está ao mês e aqui o tempo está em 10 meses. Tá certo? Tá sim, os dois estão vinculados. 2% ao mês, eu posso utilizar na continha tanto a forma de fração quanto de decimal, o que vocês preferirem, tá bom? Aqui eu coloquei tudo em fração, porque eu sei que a maioria prefere assim. Então, a fórmula que a gente vai achar os juros é essa. Os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituir na fórmula, achei os juros. Como que eu vou achar o montante? Capital mais juros. Eu já achei os juros aqui. Então, o capital eu já tenho, é só somar, eu já tenho o valor do montante. A mesma coisa a gente vai fazer na outra letra. Lembrando de verificar, a taxa aqui está ao dia e o tempo está em quanto? 2 meses. Se está em 2 meses, eu vou passar para quanto? Para dias também, né? Um mês tem 30 dias, então 2 meses, 60 dias. A gente vai substituir na fórmula, achar os juros. Achei os juros, eu vou achar o montante. Na outra letra, a taxa está ao ano e o tempo está em dias. Um mês tem 30 dias. Eu posso passar isso aqui para mês e isso aqui para mês, para a conta ficar mais fácil, né? E vai estar vinculado. Então, 12% ao ano. 12% dividido por 12 vai ser quanto ao mês? 1% ao mês. E o tempo, 90 dias. Se um mês tem 30 dias, 90 dias dividido por 30, 3 meses. É só substituir na fórmula dos juros, achei os juros, eu vou somar com o capital e achar o montante. Na outra letra, a taxa está ao trimestre e o tempo está em anos. Eu posso passar os 2 anos para trimestre. Como é que eu faço isso? Um ano tem quantos trimestres? Tem 4. Então, 2 vezes 4, 8 trimestres. 2 anos corresponde a 8 trimestres. Substituo os valores na fórmula, achei o valor dos juros. Achando o valor dos juros, eu vou achar o valor do montante. Na opção 5, a taxa está ao mês e o tempo está em dias. Eu posso passar para meses também, né? Então, 180 dias corresponde a 6 meses. Eu só dividi por 30. Substituo na fórmula dos juros, achei os juros. Substituo na fórmula do montante, achei o montante. A letra B pergunta assim: em qual dos itens anteriores o capital foi aplicado a maior taxa? A resposta é a opção 2, que é o quê? 0,15% ao dia, tá bom? E na terceira questão, qual será o juros simples? Então, interrogaçãozinho. E o montante obtido, também outra interrogação, ao se aplicar R$ 2.000 por 5 anos a uma taxa de 5% ao ano. Então, ele já fornece o capital, o tempo e a taxa. O tempo está em anos, a taxa também está anual. Então, é só substituir na fórmula dos juros para achar os juros. Depois, eu vou substituir os juros que eu encontrei aqui, somando com o capital, e vou achar o montante. Na letra B, quanto será preciso aplicar? Então, ele quer saber o quê? O capital. Para se obter R$ 650 de juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês durante 10 meses. Então, ele te fornece juros, taxa e tempo. A taxa está mensal, o tempo também está mensal. Então, é só substituir na fórmula. Qual fórmula que a gente vai usar? A mesma dos juros, só que dessa vez qual a variável que a gente quer localizar?
quer encontrar o valor, é o capital, né? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Se a gente estiver trabalhando com fração, quando em um lado estiver dividindo, por exemplo, 25 centésimos, aqui está dividindo, né? Então, esse 100 vai passar para lá multiplicando, vai passar para o outro lado do igual multiplicando. E quando aqui estiver multiplicando, vai passar para lá dividindo. E assim a gente vai encontrar o valor do capital. Na letra C, o que ele quer saber é o tempo. Ele te fornece o capital, os juros e a taxa e quer saber o tempo. O tempo que ele está pedindo é em meses. Mas a taxa aqui está anual. Tem algum problema? Não tem. É só encontrar o valor do tempo e depois passar para meses. Aqui, então, a variável que a gente quer saber é o tempo. Lembrando que se estiver multiplicando de um lado, passa para o outro lado do igual dividindo. Então, o tempo deu 2 anos, passando para meses, é só multiplicar, né? 1 ano corresponde a 12 meses. Se eu multiplico por 2, eu tenho quantos meses? 24 meses. Na letra D, ele fornece o capital, o tempo e os juros e quer saber a taxa. A gente vai substituir da mesma fórmula, na mesma fórmula, só que dessa vez a variável que a gente quer saber é o I, que é a taxa. Outra questão é que ele está querendo saber a taxa anual e o resultado que a gente vai ter aqui é uma taxa mensal. Por quê? O tempo que a gente utilizou está em meses, foram 6 meses, então o resultado está ao mês. Então, para saber a taxa anual, eu tenho que multiplicar por 12. Por que 12, professora? Porque um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, o resultado vai dar a taxa de 36% ao ano. A quarta e última questão. Ele fornece o valor do computador, que vai ser o capital empregado, e dá duas opções de financiamento. Ele vai financiar em juros simples, com uma taxa de 3% ao trimestre ou 10% ao ano. E ele quer saber que se ele financiar pelo prazo de 1 ano, então ele já deu o tempo aqui, de 1 ano, qual vai ser o valor que ele vai ter economizado se ele escolher a opção mais barata, né, de juros. Então, como é que a gente vai achar esses juros? Primeira opção, eu vou passar primeiro essa taxa aqui, que está ao trimestre, para ano. Como é que eu faço isso? Eu multiplico por 4, porque 1 ano é igual a 4 trimestres, né? Então,